Olá, meus queridos, paz do Senhor. Parte 2, referente ao estudo, meditação sobre os 4 cavalos de Apocalipse. Primeira parte, para quem não viu, eu fiz um vídeo, usando uma lousa, com bastante informações, sobre os cavalos. E durante o vídeo também eu disse que iria, fazer uma gravação fazendo uma leitura do capítulo 1 e uma leitura do capítulo 6, mostrando ali o ministério desses cavalos, tá certo? Então, tanto o capítulo 1 quanto o capítulo 6, a gente precisa pegar o contexto geral, dos dois capítulos, o que está sendo falado, não apenas as informações do cavalo, que cor que é o cavalo, de onde ele sai, quando ele sai e para onde ele vai, mas sim pegando todo o contexto, o que é que Deus está querendo falar referente a essas mensagens, que ele entregou para o profeta Zacarias, tá bom? Lembrando que o profeta Zacarias, mensagem central é edificar, edificar a igreja do Senhor, Ele não pôde, o profeta Zacarias e o profeta Ageu, não pôde edificar, a galera da edificação, lá do tempo literal, não pôde, porque eles não ouviram a mensagem de Ageu e de Zacarias, porque se tivesse ouvido, teria se cumprido a palavra, algumas expressões que vai se repetir tanto em Ageu quanto em Zacarias, quando o povo de Israel saber que foi eu que enviei o profeta Zacarias a vocês, o Senhor dos exércitos vai ser louvado por vocês. Ou seja, se você for lá na terra de Israel hoje, eles negam o profeta Zacarias, eles negam o profeta Ageu, eles dão mais valor para a Torá ou para o Talmud, no caso a lei, e algumas referências nos profetas, aquelas que convém, aquelas que vai encaixar nas suas doutrinas, nos seus dogmas, naquilo que eles querem passar. Mas reconhecer o profeta, aceitar a mensagem do profeta, receber o profeta como enviado de Deus ainda não se cumpriu. Porque quando eles reconhecerem, e o próprio Zacarias vai mostrar isso no capítulo 12, que ele vai abrir os olhos de Judá. E o povo vai reconhecer que foi Cristo já veio, E quando eles reconhecerem que o Messias já veio, eles vão se lembrar, porque eles vão saber, que o profeta Zacarias havia avisado, que o Messias viria, Amém? Então vamos lá, leitura então. Antes de falar do cavalo, Deus entrega uma pequena mensagem, ou uma pequena frase para o profeta, entregar para o povo, E essa mensagem está embutida, ela está dando abertura para introduzir os cavalos, Versículo 1, ó. No 8º mês, tô lendo aqui, ó, versículo 1, ó, tá vendo, ó? 8º mês. No 8º mês do 2º ano do rei Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Então vamos entender o verso 1. O 8º mês está depois do 7º mês. E o 7º mês aponta para o Apocalipse, cumprimento das 3 últimas festas, como eu tenho falado, como Esdras escreveu e como Neemias também escreveu, Quando chegou o 7º mês, todos os filhos de Israel já estavam na sua terra. Ou seja, o 7º mês é a volta de Jesus, Só que olha só que interessante, no 8º mês, que é depois do 7º mês, e detalhe, 2º ano do rei Dário. Para quem já está me acompanhando há algum tempo e viu os vídeos sobre Esdras que eu gravei, a gente sabe que o Dário, é uma referência direto para Cristo, Dário vai começar a reinar com 62 anos de idade, Daniel capítulo 5, versículo 31, certo? Apontando lá para o estudo das 70 semanas de Daniel, que na semana 62, o ungido é morto, e o ungido é Cristo, Então na semana 62, a gente tem que olhar para a profecia do que está se referindo a esse 2º ano do rei Dário, Então Dário começa a reinar com 62 anos de idade, apontando que é o período de Cristo já, que ele já veio, na sua primeira vinda. Versículo 2, O Senhor
se irou em extremo. Olha só aqui, vamos frisar aqui uma palavrinha, porque isso aqui também é importante, ó. O Senhor se irou em extremo contra os vossos pais. Contra quem que o Senhor irou? Contra os filhos de Israel, principalmente o reino do norte, né? Que foram espalhados, né? Que Deus espalhou eles, deu carta de divórcio. Tem várias expressões que os profetas mandam embora, né? Ele espalha, deu carta de divórcio, lançou eles como flecha. Tem várias expressões, né? Cada escritor que vai falar desse assunto vai usar uma expressão diferente, mas apontando para a mesma situação. O Senhor Deus se irou contra os vossos pais, né? Em extremo. Por quê? Versículo 3. Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Então essa palavrinha aqui ela vai se repetir muito em Oséias, né? Oséias 11 principalmente, né? Quanto mais eu os amava, quanto mais eu os chamava, mais eles se desviavam de mim, né? Mas outros profetas vão dizer também, né? Tornai-vos para mim. Profeta Amós, profeta Miqueias, Isaías, Ezequiel, qualquer outro profeta que você pegar para ler, você vai encontrar essas expressões. Tornai-vos para mim, se convertam a mim, voltem para mim, né? Verso 4. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas. Os primeiros profetas quem foi? Samuel, Josué, né? Entre outros, né? Dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos, né? Convertei-vos agora dos seus vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Verso 5. Vossos pais, aonde eles estão agora? Ele está fazendo uma pergunta. E os profetas, acaso vivem para sempre? Ou seja, os pais, né, morreram, com certeza, dormiram. E dormiram de que forma? O cavalo verde, né, exerceu seu ministério, né? Porque morreram, provavelmente, né, maioria deles não vão ressuscitar, porque não ouviram os profetas, né? E aí ele diz, né, e os profetas podem viver para sempre? Não. O único profeta que vive para sempre é Jesus. Ou seja, os profetas foram usados, clamaram, mas os israelitas não ouviram, não quiseram dar ouvido. Onde que eles estão agora? Morreram. Cavalo verde executou. Verso 6. Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu os prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram vossos pais. Ele está fazendo uma pergunta. É claro que alcançou. A palavra alcançou. O problema é que eles não ouviram, não atenderam, não obedeceram. Né? Sim, estes se arrependeram e disseram, como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos fez. Ou seja, se eles desobedeceram, não ouviram os profetas, se inclinaram a outros deuses, se prostituíram e fizeram tantas coisas erradas, Deus os tratou da forma que eles aplicaram. Aquilo que eles semearam, colheram. Se eles semearam morte, colheram morte, entende? Então a gente vê o cavalo verde em ação, em todo o tempo. Embora ele ainda não veio, né, aqui dentro da profecia. Mas Deus está mostrando, por meio de figura, que esse cavalo já estava atuando. Aí vai entrar na primeira visão, ó, no verso 7. Né? No 24º dia do mês, o 10º, mês 12, né, que é o mês de Sebate, no segundo ano de Dário, ou seja, nossa época, entendendo a profecia, tá? Dário já morreu faz tempo. Veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Verso 8. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho, e ele estava entre as murteiras, e havia um vale muito profundo atrás dele. E se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos, né? Então observe essa palavrinha aqui, ó, murteiras, né? Vou frisar ela. Então, murta é uma árvore que ela estará presente no milênio, tratando-se de um grupo de pessoas, né? Assim como a oliveira, né? As duas oliveiras que são duas testemunhas, né? Totalizando toda a igreja, todo o povo de Deus.
a videira verdadeira, a videira, a vide, que é Cristo, né? Ou seja, Cristo, a videira. Duas oliveiras são duas testemunhas. Os dois povos, né? Judeus e gentios. Certo? Os dois povos que são judeus e gentios, que é a igreja, unificados em Cristo, né? Lá na cruz do Calvário, primeiramente, espiritualmente, mas fisicamente, no milênio, estarão literalmente, né? Junto com ele. E esse grupo de pessoas, né, tanto que pertence à videira quanto à oliveira, vão estar com ramos de palmeira, de palmas, né, ou seja, da árvore palmeira, em mãos, né? E além dos ramos de palmas, vai ter ramo de murta, ramo de outras árvores também, que é falado não aqui, mas em outros contextos a gente encontra. Que Deus quer falar de pessoas, né, usando árvores para falar de pessoas. Então, murteiras está no plural, são várias árvores ou várias pessoas, entende? O cavalo vermelho está no meio de pessoas, tá? E havia um vale muito profundo atrás dele, né? Essa questão do vale eu não consegui me identificar ainda. E se achavam cavalos vermelhos, né? Então tem um cavalo vermelho e depois cavalos vermelhos, plural, vários cavalos, um atrás do outro, né? Depois do vermelho vem os baios, que é verde, né? A gente sabe disso, né? Por que verde? Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Eu já fiz um estudo há um tempo atrás. Eu vou puxar na memória aqui. Pode ser que eu cometa algum equívoco aqui, mas eu acho que é isso. Quando você clica na palavra lá em Apocalipse, né, cavalo amarelo, né, o hebraico vai te trazer uma palavra por nome cloros, certo? Em cima da palavrinha amarelo, vai traduzir como cloro, certo? Essa palavrinha cloro, você vai fazer uma busca dentro da Bíblia, ela vai te levar lá para os evangelhos, onde Jesus está fazendo a multiplicação dos peixes, né, dos pães, e ele pede para que as pessoas se assentem em grupos, né, de 50, acho que é de 50 mesmo, a cada grupo de 50 ou de 100. E eles vão se sentar no chão, e havia relva verde, grama verde, onde o povo sentou. Então essa relva, essa grama verde, quando é clicado em cima dessa palavra relva, grama verde, é a mesma palavra que no hebraico cloros. Ou seja, grama verde, relva verde, é a mesma origem de cloros, que se aplica lá para o cavalo amarelo. Entende? Então o cavalo amarelo é verde, por conta do original, né? Do hebraico, que é cloros. Só que aqui nesse caso, tanto aqui no capítulo 1 quanto no capítulo 6, os cavalos são baios, ou seja, não é verde e nem amarelo. Como esse cavalo baio, né, ele tem uma representação de morte, né, examinando melhor, mais a fundo, o ministério dele, então ele é o cavalo verde, entende? Agora, pode ser, né, não sei, de repente pode ser que a grama, entre aspas, né, esteja seca. A grama, quando ela tá verdinha, ela é verde, mas chega uma época, na época da seca, ela fica sequinha. Você olha para ela, ela fica meio cinzentada, meio baia mesmo, né? Então vai depender ali da situação. O que Deus quer dizer com baio, né? Tá certo? Muito bem. Então depois dos cavalos vermelhos, os baios e brancos, né? Ou seja, depois dos verdes, dos baios, vem os brancos, né? E é no plural, não é um só. Verso 9. Então eu perguntei, meu Senhor, né? Zacarias perguntando. Então, se fosse algo do maligno, algo, né, que não fosse para a gente entender como do Senhor, ele não precisaria de Zacarias estar perguntando, né? Meu Senhor, tá certo? Quem são estes? Aí o anjo vai responder, né? Que falava comigo. Eu te mostrarei quem são eles. Verso 10. Então respondeu o homem que estava entre as morteiras e disse: são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Verso 11. Eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre as morteiras, e disseram: nós já percorremos a terra, né? Aqui, ó. Nós já percorremos a terra, e eis que a terra está agora repousada e tranquila, né? Ou seja, dá uma ideia que eles já percorreram, já fez o ministério, já executou. Por isso que lá no vídeo número 1 eu disse que esse capítulo, né, tá apontando para o milênio. Murta é a árvore que vai estar lá no Monte Sião, né? É no Monte Sião que vai ter essa murta, como oliveira, como videira, palmeira.
jambuzeiro e entre outras árvores, né, para celebrar a festa dos tabernáculos. E tabernáculos, né, representam o milênio também. Então, se a terra está tranquila, é porque já passou o período da grande tribulação, entende? E é justamente no período da grande tribulação onde os cavalos mais vão correr, né? Mais vão percorrer a terra, entende? Verso 12. Então o anjo do Senhor respondeu: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais já faz 70 anos que o Senhor está irado, ou indignado, né? Algumas traduções vai estar irado e aqui está indignado, né? Já faz 70 anos, né? Só que essa expressão de 70 anos, né? Quando você vai ler Ezequiel, Jeremias e Isaías, eles também vão falar de 70 anos, né? Jeremias, capítulo 23, 24 e 25, é um desses três, tá, queridos? Eu não lembro, porque estou citando de cabeça. Quando ele vai falar da expressão 70 anos, ele vai dizer, né? Quando se completarem os 70 anos de cativeiro do povo de Deus, ele vai aniquilar o rei de Tiro, o rei de Sidom, e vai apontar para vários reis, né? Todos os reis da terra, né? Ou seja, todas as nações vão ser subjugadas quando se completarem os 70 anos. E isso não aconteceu na época, lá no contexto de Daniel, de Esdras e Neemias. É Cristo quem vai fazer isso, né? Até porque até Ageu vai falar nisso, né? Ele vai tremer céu, terra, e vai destruir os tronos dos reinos, né? Ou seja, vai destronar os reinos. Entende? Então essa expressão 70 anos não é 70 anos literal, mas sim 70 semanas, né? É pra gente fazer referência para 70 semanas direta, entende? Ou seja, ele está falando, ó, já faz 70 semanas, né? Que se passaram, a grande tribulação já ficou para trás. O Senhor está ainda indignado? Verso 13. Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. 14. E este me disse: clama, assim diz o Senhor dos exércitos, com grande empenho. Estou zelando por Jerusalém e por Sião, né? Então, sempre vai ter essa separação, ó, Jerusalém uma coisa e Sião outro, né? Sião está falando da igreja, né? Do povo que vai estar no monte. Jerusalém está falando de uma cidade literal, né? Não pode estar falando de duas coisas ao mesmo tempo, sendo espiritual. E 15. E com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado, e elas agravaram o mal. 16. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia. Isso fala da segunda volta, né? Agora ele não está com misericórdia de Jerusalém, né? Porque agora ela está semelhante a uma prostituta, né? Ela está se prostituindo. Voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nela será edificada. Ele não está dizendo que já foi e que está sendo. Será, futuro, né? É o templo lá de Ezequiel, né? Não quer dizer que é uma casa eternamente, ou que sempre Deus vai morar lá, mas sim para cumprir a profecia, que ele vai morar um dia lá, né? Literalmente, né? Jerusalém, né? Com misericórdia, e minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos exércitos. E o cordel estará estendido sobre Jerusalém, né? No caso, falando medidas aqui. 17. Clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: as minhas cidades ainda transbordarão de bens. O Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém, né? Então são coisas distintas, né? Mais uma vez ele fez separação, né? Consolar Sião, consolar a igreja, né? E escolher está falando de Jerusalém, uma cidade. Porque nós, seres humanos, igreja, já fomos escolhidos desde a fundação do mundo. Não está falando de... Deus não profetizou que ia escolher um ser humano para ser morada dele. Ele escolheu o ser humano para ser morada dele desde a fundação do mundo. Antes do mundo existir, ele já tinha no coração o desejo de morar dentro de um homem. Antes mesmo de formar o homem. No caso aqui é uma cidade. Ele está dizendo, né? Vai escolher, né? Tem um tempo ainda para se cumprir essa escolha. E outra vez, né? No capítulo 2 ele vai falar que vai escolher outra vez Jerusalém. 18. Aí Zacarias vai ter outra visão, né? Mas dentro de tudo isso dessa história que está sendo falado, de tudo isso que está sendo falado, né? Sobre os cavalos, sobre a restauração de Jerusalém e sobre a consolação do povo, que se refere a Jerusalém. Levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres,
Perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isto? E ele me respondeu: são os chifres que dispersaram Judá e Israel e a Jerusalém. Judá, casa de Judá, Israel. Deixa eu colocar aqui para a gente consiga explicar melhor, né? Ó, eu tô lendo esse trechinho aqui, né? 21. Então perguntei: quem vem fazer estes? Respondeu: aqueles são os chifres que dispersaram a Judá, casa de Judá, né? De maneira, ou melhor, desculpa, é aqui, ó, né? Dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Judá, casa de Judá, Israel, reino do norte, e a Jerusalém, a tribo de Benjamim, né? É importante a gente entender. Tem momentos que Deus está falando de Benjamim diretamente, né? Tem hora que ele fala de Benjamim junto com a casa de Judá e tem hora que está separado, né? Então ele quer entregar alguma coisa, a gente precisa entender, né? Isso tem ligação lá com Gênesis, né? Quando Benjamim, né, foi incriminado injustamente, né? Foi colocado um cálice, né, na sacola dele, né, na bagagem dele, né, sem ele saber, para incriminar ele, entende? Então Benjamim tem uma mensagem aí escondida, né? Israel, reino do norte, e Judá, casa de Judá, reino do sul. Então 3 grupos de pessoas, tá? E verso agora o 21, né? Então perguntei: o que vem fazer este? O que os ferreiros vêm fazer? E ele me respondeu: aqueles são os chifres que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Mas estes ferreiros, pois vieram para os amedrontar, para derribar os chifres, né, das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para espalhar. Então, esse chifre está falando de nações, está falando de reinos poderosos que dispersaram os 3 grupos de pessoas, entende? E os 4 ferreiros foram levantados para amedrontar, né? No caso, é os cavalos, né? É o povo de Deus, entendendo a profecia, né? Tá certo, queridos? Aqui a gente fechou o capítulo 1. Vamos direto lá para o capítulo 6. Eu ia repartir o vídeo no meio, mas não vou diretão. Capítulo 6, né? A 8ª visão. Lembrando, né? Capítulo 2. Capítulo 2 vai falar da restauração de Jerusalém, de coisas que vão acontecer no milênio, e algumas coisas mais, né? Capítulo 3 vai falar de Josué, sumo sacerdote, Zorobabel. O templo vai ser edificado, mas não por força nem por violência, etc. Capítulo 4, Zacarias vai mostrar as 2 oliveiras, né, todo aquele contexto das 2 testemunhas. Capítulo 5 vai mostrar a Babilônia se levantando pela última vez, né, com 2 mulheres, né, nas asas da cegonha e tal, certo? Então tudo isso tá envolvido, tá, queridos? Não está separado, não está aleatoriamente. Tudo isso tem uma mensagem, tem uma sequência, tem uma linha do tempo, tá? Então no capítulo 5 vai mostrar a Babilônia sendo levantada, mas também sendo destruída, tá? No capítulo 5, né? Outro dia a gente faz um vídeo em específico do capítulo 5. Aí quando entra no capítulo 6, vai contar a história novamente de tudo isso, né? Um resumão, né? Com mais detalhe, com mais informações, até chegar de novo na época do milênio, né? Aí no 7 começa a detalhar de novo, vai indo, vai recapitulando, dando detalhe, sempre mostrando do 1, o que foi falado no 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Até o capítulo 14 vai ser assim, tá? É a mesma mensagem, só que em ângulos diferentes, com palavras diferentes, com informações diferentes, mas sempre falando dos cavalos e da edificação que está sendo feita ou vai ser feita. Capítulo 6, versículo 1. Outra vez eu levantei os olhos e vi, eis que 4 carros saíram de 2 montes, né? E esses montes eram de bronze. Então tá aqui, né? Os montes eram de bronze, 2 montes e 4 carros, né? Carros, interessante, né? A gente pensa em carro, já pensa em carro na rua andando, né? Não sei como que seria na visão do profeta, né, na mente dele, carro naquela época. Verso 2. No primeiro carro, os cavalos eram vermelhos. Então, o primeiro carro, o cavalo que sai é vermelho. Os segundos são pretos. No terceiro, os brancos. E nos quartos, baios, né? Que a gente identifica como verde. Todos eles eram fortes, né? Então, não tem nenhum fraco, é todos fortes, né? 4.
Então eu perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isto, meu senhor? Né? É importante isso aqui, ó, né? Que quando chega lá em Apocalipse, a pessoa quer retribuir, quer aferir, quer apontar que aqueles 4 cavalos são coisas malignas ou coisas do mal. Não são. Não são. Daqui a pouquinho a gente vai ver aqui, ó, escrito de onde é que eles estão vindo, né? Não são coisas do mal. Embora as obras deles vai trazer juízo, sim. Verso 5. Respondeu-me o anjo: são os 4 ventos do céu, né? Os 4 ventos lá do Apocalipse, que saem da onde estavam perante o Senhor. Aqui, ó. Entende? Que saem da onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Então esses cavalos saem do Senhor, entende? Não é do anticristo. Não sai do diabo, não sai daquilo que as pessoas estão falando no YouTube, nas redes sociais, né? Muitos canais sensacionalistas atrás de monetização, de dinheiro, de fama, de status, eu não sei mais o que lá, querem usar aqueles 4 cavalos para falar de guerra. Não, é claro que é guerra, mas no sentido de mostrar as coisas que estão acontecendo no mundo, coisas que são levantadas pelo mal, com homens de segundas intenções, querendo dominar o mundo, né? O pessoal da liderança aí na geopolítica, né? Os governantes, os doutores, todo o pessoal que está na mídia, né? Na elite, tramando coisas para que aconteça algo ruim na Terra, para eles colocarem o governo deles na Terra, né? E aí as pessoas querem postar vídeo e usar os cavalos como se os cavalos fossem responsáveis por aquilo que está acontecendo, mas não é. O ministério, a função, né? A execução da obra dos cavalos é oposta ao que eles estão fazendo, tá? É importante saber disso. Verso 6. O carro em que estão os cavalos pretos, né? Eles saem para a terra do norte. Eles vão para Samaria, tá? Eles vão para o reino do norte. Eles vão para Efraim. Efraim é a casa de Israel. É as 10 tribos que estão dentro das nações, tá? O dos brancos, após eles, ó, aquele dia eu falei lá no vídeo 1 que eu não consegui identificar de onde é que vai, para que lado vai o cavalo branco, né? Mas aqui Deus mostrou agora, nesse minuto para mim, né? Eu não tinha visto. Os brancos vai atrás do preto. O cavalo preto vai na frente e o cavalo branco vai atrás. Na mesma região, vai para Samaria, reino do norte, vai para a casa de Efraim. E faz todo sentido, né? Agora os cavalos baios, que são verdes, vão para a terra do sul, né? Aqui a gente sabe que está falando da casa de Judá, para os judeus, né? E eu expliquei lá no vídeo muito bem. 7. Saem assim os cavalos fortes, forcejando por andar avante, para percorrerem a terra, ou seja, carregar o evangelho, levar o evangelho, anunciar a palavra, né? É uma representação do evangelho, mas na verdade os cavalos é como se fosse o ser humano, né? Entende? Se o cavaleiro do cavalo branco é Cristo, a coroa é o evangelho, o arco é Judá e as flechas somos nós, ele está montado em alguma coisa, né? Então o cavalo que ele está montado é como uma representação da igreja, porque quem carrega o evangelho, quem leva o evangelho é a igreja, é o cavalo, entende? O Senhor lhes disse: ide percorrer a terra. E percorriam a terra. Verso 8. E me chamou e me disse: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fazem, né? Tá aqui, ó. Não estou conseguindo. Aqui, ó. Fazem repousar, né? O espírito na terra do norte. Tá aqui. Então, repousar o espírito na terra do norte, vai ter uma tradução que vai dizer fazem parar a ira, né? Porque Deus está irado. Faz 70 anos que o Senhor está irado contra o povo de Israel, Judá e Jerusalém, né? Então ele fala aqui, ó, né? Que os cavalos vão fazer parar a ira, entende? Ao parar a ira, o cavalo branco vem e faz repousar o Espírito de Deus sobre Efraim, sobre os gentios, entende? Sobre o reino do norte, que somos nós, entende? 9. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: recebe dos que foram levados cativos, a saber, Eudai, de Tobias, de Gedaías, e vem tu no mesmo dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para a qual vieram da Babilônia. Então aqui está falando de pessoas que vieram da Babilônia. Se você entender
que essa Babilônia, que é aquela de Apocalipse 18, se o contexto do cavalo é fazer missão do evangelho, eu não posso falar que o evangelho está sendo anunciado lá na época de Daniel, entende? Ou levar essa Babilônia aqui lá para a época de Daniel. Ele não está falando daquela época, ele está falando da nossa época, entende? É da Babilônia que está no nosso futuro ou no nosso presente, ok? Verso 11: recebe, digo, prata, ouro, e faz coroas, e põe na cabeça de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Aqui ele está fazendo referência com a edificação que está sendo feita no tempo literal onde Ageu e Zacarias está profetizando, né? 12. E diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, né? Está chamando Josué de renovo, né? Na verdade é Cristo, né? Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor, né? É Cristo quem vai edificar o templo, né? No caso, o templo, corpo, ser humano. Mas não aplica só para o templo, corpo, ser humano. Olha só o que o verso 13 vai dizer. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, ok? E será revestido de glória. Jesus, corpo transformado, ressuscitado, ok? Assentar-se-á no seu trono, já está acontecendo isso, né? E dominará. E será sacerdote no seu trono. Hoje Cristo não é sacerdote, entende? Aí que entra o problema, né? Hoje Cristo é o sumo sacerdote, entende? Sumo sacerdote. Então quem é sacerdote hoje somos nós, entende? Ele será sacerdote no seu trono. Então é uma aplicação para o milênio, né? Hoje eu não posso dizer que tem um sacerdote no trono. Eu sou sacerdote, mas eu não estou no trono hoje. Cristo está no trono, mas ele não é mais sacerdote, ele é sumo sacerdote. É diferente, entende? Então é uma aplicação que me obriga a olhar para o milênio, né? Eu tenho que obedecer, eu tenho que me sujeitar ao que está escrito. E olha o que vai dizer a sequência do verso. Ele reinará em perfeita união em ambos ofícios. Ou seja, esse sacerdote vai reinar somente no milênio, que a pessoa pode reinar, né, certo? E não está falando de Cristo. E haverá perfeita união entre ambos ofícios. Então o que quer dizer com isso, né? É claro que tem outros textos para usar em paralelo, né? Só este não dá, mas como eu estou lendo, eu tenho que explicar. Cristo, quando ele voltar, ele se tornará rei, ele vai ser ungido como rei, né? Rei das nações, desejado das nações. Ele vai ser rei, entende? Ele vai reinar. Como nós estaremos no trono com ele, reinando junto com ele, nós já seremos sacerdotes, entende? Mas não quer dizer que nós vamos se assentar no trono para reinar e oficiar como sacerdote. Ainda a gente vai fazer isso, entende? Mas ele está falando aqui de um trono no templo, porque o início do versículo está falando de templo, entende? Como esse templo, o corpo ser humano, já está pronto, não tem como edificar mais nada aqui. Mas tem um templo lá acontecendo, entende? Então vai ter um sacerdote da linhagem de Davi, um príncipe, entende? Que ele vai ficar lá como sacerdote, lá no trono, entende? Recebendo oferta, recebendo sacrifício, fazendo sacrifício por ele mesmo e pelos demais que precisarem, né? No milênio, lá no templo. Então nós não vamos estar fazendo mais sacrifício porque Cristo já fez, já foi o nosso sacrifício, etc. Nós já estamos fazendo sacrifícios espirituais. Então não se aplica para nós, entende? É muito profundo isso. Mas se você olhar que vai ter um reino de reis e sacerdote com Cristo, mas na parte terrena também vai ter um rei, um sacerdote, com os sacerdotes ajudando, entende? Sacrifícios rolando e tudo mais. E entre ambos vai ter uma perfeita harmonia, uma perfeita união, porque é Deus quem está executando, é a vontade de Deus acontecendo na terra. Ok? Versículo 14. As coroas serão para Elém, para Tobias, para Jedaías e para En, filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. Então você veja que está falando de uma coisa literal, que é para colocar no templo, entende? Como memorial. 15. Aqueles que estão longe virão e ajudarão no edificar o templo do Senhor. E sabereis que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Isto sucessivamente, ou melhor, isto vai acontecer se diligentemente ouvir a voz do Senhor vosso Deus.
Entende? Então esse verso 15 ele está dizendo: muitas pessoas vão vir de longe para ajudar a edificar o templo. E não está falando de nós, querido, entende? Embora nós somos o povo que estamos longe, porque nós estamos junto com Efraim, né? Aqueles que estão longe vão edificar, aqueles que estão perto também, né? Efésios 2 vai falar, né? Que ele aproximou através do sangue de Cristo, e ambos agora estamos num corpo só, né? Sendo edificados para a habitação do Espírito, ok. Mas aqui ele está falando, eles virão de longe e ajudarão a edificar o templo do Senhor. E sabereis que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou. Ou seja, hoje o povo de Israel, eu falei no início isso, hoje o povo de Israel não sabe que Deus enviou o profeta Zacarias, porque se soubesse eles teriam crido no Messias. Como eles não creram no Messias, entende? Não se cumpriu ainda aquilo que a Zacarias está falando. Quando o povo, olha lá, vamos ler de novo, aqueles que estão longe vão vir ajudar a edificar o templo do Senhor. E sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós outros. E isto vai acontecer se diligentemente vocês ouvirem a voz do Senhor, vosso Deus. Aí eu faço uma pergunta, eles ouviram a voz de Deus? No capítulo 1 ele não começou falando disso? Onde é que estão os pais de vocês? Eles me ouviram? Eles ouviram os profetas que eu enviei? Onde que eles estão agora? Entende? Então Deus está mostrando o futuro, né? Que eles não creram, mas eles vão crer, os olhos deles vão ser abertos. Quando isso acontecer, olha só, Jeremias, por exemplo, vai falar disso, ó, quer ver? Vamos lá rapidinho e eu vou finalizar aqui a leitura, tá? Jeremias capítulo, se eu não me engano, é 50, versículo 4. Vamos lá, é isso mesmo, ó. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, voltarão os filhos de Israel, né? Eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando. Olha só, a igreja não tá, hoje a igreja não está andando e chorando, entende? Pelo contrário, vestes de alegria, vestes de louvor, óleo de alegria em vez de pranto, em vez de choro, entende? Há um contraste muito grande. Se você for aplicar textos que é aplicado para Israel e mostrar, querendo jogar para a igreja, ou verso que é para a igreja querer jogar em Israel, não dá. Embora o povo faz isso, né? No caso aqui, ó, esse texto é para Israel na carne. Não faz parte para nós. Já o período de grande tribulação é para nós. Mas existe um grupo de pessoas que joga para os israelitas. Não, grande tribulação é para os judeus. Grande tribulação é para os outros. Eu não quero não. Né? A noiva não pode. Então existe esse problema, né? No meio do povo. Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, voltarão os filhos de Israel, eles e os filhos de Judá, juntamente, andando e chorão. Virão e buscarão o Senhor seu Deus. Verso 5. Perguntarão pelo caminho de Sião. Entende? Como que a igreja vai perguntar pelo caminho da igreja? Porque Sião está falando da igreja. Ah, eu sou de Sião, eu sou a igreja. Onde é o caminho de Sião? Não faz sentido eu fazer essa pergunta para mim mesmo, entende? É óbvio que os olhos dos judeus foram abertos e eles vão perguntar pelo caminho de Sião. Onde é o caminho? Aí a gente vai mostrar para ele, o caminho é Cristo, ele é a verdade, a vida, melhor, ele é o caminho, a verdade e a vida. A gente vai ter que anunciar o evangelho para eles, entende? Ensinar eles, como está nos profetas. Olha lá, ó. E de rostos voltados para lá dirão, vinde e unamo-nos ao Senhor em aliança eterna, que jamais será esquecida, né? Olha aí, em aliança eterna que jamais será esquecida, entende? É do Novo Testamento, entende? Mas no Novo Testamento hoje essas coisas não se aplicam para nós. E detalhe, nós não precisamos ir até Jerusalém para encontrar o caminho de Sião, entende? Hoje nós recebemos a Cristo pela fé, ouvindo a palavra de Deus pela fé. Eu não preciso ir até Jerusalém. Eu não estou com o rosto voltado para Jerusalém, chorando, andando pelo caminho, perguntando onde é que é Sião, onde é o caminho de Sião, entende? É óbvio que está mostrando aqui os judeus na época da grande tribulação, com os olhos abertos, vendo que o Messias já veio, vendo que Zacarias tinha falado antes. Como agora eles têm pouco tempo, eles precisam entender a palavra de Deus, o caminho para Sião. Isto é, o caminho para ser salvo. Entende? É nesse sentido que Deus está falando, né? Tá bom, meus queridos? Deus abençoe vocês. Se for possível, compartilhe o vídeo. Comenta, ajuda aí, dá like. Se inscreva no canal Efraim Ministério Sode. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, permitindo Deus.